Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Gestão do Trabalho Pedagógico 1. Vocês terão duas aulas dessa disciplina. Vocês receberão também uma avaliação para cada aula e vão receber o material da disciplina também. Esse material vai servir para que vocês, claro, entendam melhor a disciplina e também realizem a resolução das questões das avaliações, junto, claro, com as explicações das duas aulas. Essa aula gira em torno de 30 a 40 minutos no máximo. Você pode assistir a hora que você quiser, vai estar gravado na plataforma. E nesse primeiro momento nós vamos ver três tópicos, esses que eu estou mostrando para vocês: aspectos essenciais de uma gestão eficaz, clima organizacional e o que é o trabalho pedagógico. Esses outros dois que estão em vermelho, a organização da área pedagógica da escola e as tecnologias educacionais, junto com o planejamento, nós vamos ver na segunda aula. Então, qual o objetivo principal dessa disciplina? O objetivo principal é que vocês entendam como a gestão escolar, junto com os professores, podem trabalhar em parceria para que haja o ensino e a aprendizagem, né? Então, como os recursos tecnológicos, humanos, recursos materiais e intelectuais podem auxiliar a gestão e o professor nesse trabalho. Então, como a gente vai começar com gestão do trabalho pedagógico, a gente pode começar com a gestão escolar. Qual o papel da gestão diante disso? Depois a gente vai ver o papel do professor diante disso. Então vamos lá. A gente vai começar com aspectos essenciais para a gestão eficaz na escola. Então é bom que a gente entenda que gestão eficaz ela é diferente de gestão eficiente. Gestão eficiente é quando você, de maneira inteligente, econômica, consegue chegar ao resultado. A gestão eficaz, você consegue chegar ao resultado nem sempre da maneira mais inteligente possível. Mas quando eu falo aqui gestão eficaz, não quer dizer que você vai desperdiçar. É porque é uma construção. O ideal é que ela fosse uma gestão eficaz e eficiente, que é o que eu tento trazer para vocês também aqui. Vamos lá. Então, primeiro ponto para ter uma gestão eficaz é eu ter uma boa formação, além da graduação. Então isso é de suma importância, que o pedagogo, no nosso caso, não fique apenas com a graduação, a sua formação inicial. Não, eu fiz graduação, tá bom demais, eu já vou dar aula, vou exercer minha função. O ideal é que você vá além. Seja uma formação continuada, seja uma pós-graduação, alguma coisa do tipo. Se você tem a intenção de melhorar a sua formação, procure informar-se sobre os cursos oferecidos pela rede e pelo MEC, criar uma rede de relacionamento com outros diretores de unidades próximas que permita a troca de experiência e informações. Isso é muito importante. Às vezes você chegou agora na escola e você não entende bem como são os processos. Você pode se reunir com professores, com coordenadores, com diretores. Você pode trocar informações. Hoje em dia está muito fácil trocar informações através de WhatsApp, internet e tudo mais, para que você melhore logo de início o seu trabalho. Claro que junto com essas informações vem também vícios de administração, vícios de gestão, que nós vamos com o tempo filtrando. Mas é importante você entender como o diretor de uma escola próxima trabalha, parecido com a sua. Fazer reuniões com professores e funcionários para refletir sobre o cotidiano escolar, isso é de suma importância. Essas reuniões, elas não podem ser aquela reunião chata, voltada para nada. Ela tem que ter um objetivo, e ela tem que ter um objetivo principal, que é a reflexão sobre o nosso cotidiano. Dominar os propósitos educativos da escola e criar condições para que eles sejam atingidos. Então, os propósitos, quais são os objetivos da escola? O que nós temos como objetivo no PPP esse ano? Então, qual é a importância de se discutir isso? É porque se eu sei onde eu quero chegar, logo de início, eu vou saber trilhar o caminho, como eu vou chegar lá.
Ler textos relacionados a outras áreas, como sociologia, antropologia, economia e administração, que ajuda a entender o cotidiano da escola. Claro, o cotidiano da escola ele é muito prático, mas a prática ela advém de uma reflexão teórica. Então, essa reflexão ela é em cima dessas disciplinas que estão ao redor da sua área de conhecimento. Conversar com as famílias e lideranças locais para se manter informados sobre os principais acontecimentos da comunidade que possam ter reflexo na escola e do comportamento dos alunos. Nós estamos em plena pandemia. Quantos casos de coronavírus, do novo coronavírus, tem na cidade? Quantas pessoas morreram? São parentes dos alunos? Os alunos conheciam? Era uma pessoa conhecida? Se informe sobre isso, se você já não conhece a comunidade. Então, troque essa experiência com os líderes comunitários, com as famílias, entendam o que está acontecendo. Então, isso faz parte de uma boa formação, uma formação que nós chamamos em loco. Visão integradora, o olhar sobre o todo. Então, é de suma importância o gestor da escola ter uma visão do todo. Nós chamamos de visão integradora, visão periférica, que ele consiga enxergar o todo da escola e não só uma parte. Geralmente ele é formado em uma área do conhecimento, matemática, geografia e tudo, e ele, por causa disso, ele tende a olhar apenas para uma área. O importante é ele olhar como um todo. Ter essa visão integradora. Para enxergar a escola em sua totalidade, procure observar o movimento da escola no dia a dia para analisar o clima entre alunos, professores e funcionários e estar sempre atento aos sinais que mostrem que algo não corre bem. Então, porque isso é importante para que eu me antecipe aos problemas que surgirão na escola e mesmo que eu não me antecipe, quando esses problemas surgirem, eu já tenho alguma pista do que pode ter causado tudo isso. E propostas de projetos, eles são baseados no que a escola vive. Então, se eu sou gestor de uma escola e um professor chega com um projeto que não tem nada a ver com o cotidiano da escola, eu tenho como argumentar, olha, eu observo e esse projeto não tem muito a ver, é bom a gente adequar esse projeto a uma situação assim assada. Questionar as ações, os procedimentos e as novas propostas para se certificar da relação de cada projeto com os propósitos maiores da escola. Acabei de dizer. Se eu conheço bem a escola, os seus propósitos, eu tenho como argumentar que aquele projeto não faz parte daquele propósito, daquele objetivo. Construir e avaliar com a equipe ao longo de cada ano o projeto pedagógico da escola, que é o PPP, projeto político pedagógico. Então, eu vou construir junto com a comunidade escolar esse projeto, essa proposta pedagógica, mas para isso eu tenho que reunir a equipe, eu tenho que trabalhar como equipe realmente, que ele é algo feito coletivamente. Solicitar que todos os funcionários façam uma lista das atividades cotidianas para poder discutir com eles os desvios de função e sugerir novas formas de organização do trabalho em função das reais necessidades da comunidade escolar. Você pode estar pensando, professor, mas isso tem a ver com a organização do trabalho pedagógico? Sim. Na escola, a escola é um ambiente diferente de qualquer outro ambiente público. A escola tem um objetivo claro que todos os funcionários dela, eles estão focados nesse ambiente, ou deveriam estar, que é trabalhar a aprendizagem do aluno. Para eu trabalhar a aprendizagem do aluno, tem que ter ensino do professor. Esse ensino, ele parte de uma organização prévia para que isso aconteça. Por exemplo, e não só do professor, o pessoal da merenda escolar, o pessoal da licitação, o pessoal da limpeza, as secretárias, todos eles estão envolvidos nesse objetivo principal. Então, e é por causa desse objetivo que a escola existe. Então, a escola, quando perde esse objetivo, quando perde o foco, ela simplesmente se desfaz, ela não há função de existir. Por causa disso, eu preciso saber o que cada funcionário, não é fiscalizar ali, eu preciso saber o que cada funcionário faz para eu poder saber cobrar quando aquilo não estiver sendo feito. Porque aquilo que cada um faz vai resultar no objetivo principal da escola. Então,
não é perseguindo o pessoal da merenda escolar, vocês não estão colocando isso e aquilo. Não, é porque aquele pequeno trabalho ali, que pode parecer pequeno, que não é, aquele trabalho isolado ali, que pode parecer isolado, ele tem uma conexão muito grande com o trabalho final da escola, com o objetivo final, principal, com o propósito principal da escola. Por isso a importância do gestor ter essa visão integradora. Tá bom? Metas de aprendizagem, notas para refletir. Eu preciso estabelecer metas para ficar atento às metas de aprendizagem e usar bem o resultado das avaliações é aconselhável. Refletir sobre os objetivos da prova e procurar compreender o tipo de ensino que é preciso promover na escola para que os alunos adquiram as habilidades exigidas. Então, muito importante nós observarmos o seguinte: existem algumas escolas que acham que a prova é um fim. A avaliação é um fim. A avaliação não é um fim. A avaliação é um meio. Mas como assim, professor, que a avaliação é um meio? A avaliação não acontece no final? Um tipo de avaliação acontece no final, que é a somativa. As outras duas acontecem durante, que é a diagnóstica, que é no início, e a formativa, que é durante. Então, durante o processo de formação. Só que todas elas, mesmo a somativa, ela é um meio para que eu descubra onde eu errei, onde os meus alunos erraram mais. Então, eu sempre defendo para a semana que sucede à semana da avaliação, ela seja reservada pelo menos 2 dias para que eu reflita com os meus alunos sobre as avaliações que eles enfrentaram. Porque se ela é um meio de descobrir erros que podem ser observados e corrigidos durante o trajeto, se ela é um meio, eu não posso simplesmente esquecer daquela avaliação e partir para o mês seguinte. Eu preciso refletir sobre aquela avaliação. Isso é de suma importância para que a aprendizagem seja realmente apreendida, adquirida. O aluno se aproprie da aprendizagem e não apenas memorize para a prova. Bom? Então, organizar a infraestrutura adequadamente com base nas metas de aprendizagem, entender os fatores que interferem nas notas das provas, evasão, repetência, ensino, avaliar em que disciplinas ou séries estão localizados os piores resultados e quais são os motivos que levam a isso. Na próxima aula, a gente vai, dessa disciplina, na última, a gente vai ver a questão da tecnologia educacional. O que isso tem a ver com esse tópico que eu estou falando para vocês? É que tudo isso é facilitado com a tecnologia hoje em dia. Eu consigo fazer mapas de quais as turmas, quais as séries têm maior dificuldade, qual o turno está tendo maior dificuldade, em que disciplina eu consigo fazer esses mapas através de tecnologia educacional. Planejar a formação continuada dos professores com foco na necessidade de aprendizagem dos estudantes. Então, eu tenho uma escola, eu conheço uma escola, eu moro no Piauí, conheço uma escola no Rio Grande do Sul que está fazendo uma formação continuada com os professores. Achei bonito, vou colocar na minha escola. Mas isso tem a ver com a necessidade de aprendizagem dos meus alunos? Dos alunos da minha escola? Não me serve. O Rio Grande do Sul fez, talvez, baseado numa necessidade local. A nossa tem que ser baseada na necessidade dos nossos alunos. Para eu saber disso, quais são as necessidades, eu tenho que averiguar. Para eu averiguar, eu tenho que usar hoje as ferramentas tecnológicas para que facilite meu trabalho. Criar condições de melhoria do aprendizado, planejando tempos maiores de formação da equipe docente ou revendo o currículo. Isso é muito importante. O currículo, cara, não vai ser desprezado, ele tem que ser revisto para ver se ele se encaixa às necessidades que nós temos, tá bom? Próximo tópico: clima organizacional, um bom ambiente de trabalho. É muito importante o gestor ter em mente que se todos os integrantes da escola, todos os envolvidos, de gestão até o vigia da escola, qualquer um está envolvido, está ali para um fim maior, que é a aprendizagem dos alunos, significa dizer que nós temos que ter um clima, um bom ambiente de trabalho, que nós chamamos de clima organizacional.
E esse clima, ele é sim patrocinado principalmente por a gestão, que é ela que tem essa visão do todo. Cada professor tem a visão da sua disciplina, cada setor tem a visão do seu setor. Mas o gestor, ele precisa ter essa visão do todo e ele precisa criar um ambiente junto com, claro, todos, mas ele precisa patrocinar, fomentar isso para que a aula aconteça da melhor forma possível. Para promover um bom clima organizacional, é preciso organizar reuniões regulares com os envolvidos de cada setor para acompanhar, avaliar conjuntamente e discutir a melhor forma de trabalhar. Criar comissões de cogestão por área para ajudar na tomada de decisão. É muito importante nós termos, por exemplo, nós temos hoje 4 áreas de conhecimento. Nós temos linguagem, humanas, exatas, né? Mas eu preciso, e as da natureza, eu preciso criar cogestão. Cada área daquela, por exemplo, o pessoal das exatas, eu preciso conversar com eles para eles terem ali um líder de gestão para que aquilo aconteça, para que a gestão ali naquela área de conhecimento aconteça. E nas outras áreas também eu posso distribuir, delegar essas funções, claro, sem muito peso, porque eu sou o gestor da escola, mas para eu ter uma melhor convicção do que está acontecendo. Planejar a formação permanente dos funcionários para que todos se sintam capacitados a atuar com autonomia, respeitar as funções de todos, ajustando a rotina de forma a valorizar as ações que promovem a melhoria do aprendizado e excluindo as que não têm relação com os objetivos da escola. Então, envolver toda a comunidade escolar na discussão do projeto político-pedagógico, monitorar quanto tempo é gasto com cada atividade e tentar se reorganizar para perder menos tempo com emergências. Delegar o que pode ser delegado. Então, fazer criar esse clima organizacional em cima dessa gestão democrática, a gente vai ver daqui a pouco como é que ela se realiza, mas delegando essas funções. É muito importante o gestor ter em mente que ele não é o dono da escola, ele não é o gerente da escola, que não recebe nenhuma demanda, que aquilo não possa servir de aprendizado também para ele. Então ele tem que entender que ali são profissionais que cada setor daquele tem uma função extremamente importante para a escola e deve ser valorizada. Fazer uma gestão focada na melhoria da aprendizagem é essencial. Ter clareza sobre os propósitos educativos da escola. Este é o verdadeiro papel social da escola, é ensinar. Então, qual o papel? A escola é um grupo social e que ela tem um papel social muito importante, que é ensinar e disponibilizar a todos esse ensino de maneira equânime, de maneira igual, respeitando as diferenças. Gestão e adaptação. Se você está à frente de uma instituição de educação infantil, eu vou citar aqui 2 exemplos, educação infantil e ensino fundamental menor. É essencial saber quais os cuidados, nós estamos em educação infantil, o cuidado e o educar, o cuidar e o educar estão juntos. As crianças demandam para se desenvolver e o que elas precisam aprender para construir sua autonomia e adquirir o conhecimento do mundo. Se o trabalho é com alunos das séries iniciais do ensino fundamental, é crucial conhecer o que eles têm de aprender em cada série e disciplina e ter clareza sobre os objetivos dos diversos conteúdos, sejam eles curriculares, procedimentais ou atitudinais. Então, eu saber o que cada aluno em cada série necessita aprender é importante para que eu saiba se aquilo está sendo cumprido ou não. Como é que eu sei disso? Olhando, claro, o objetivo do projeto político-pedagógico em cima do currículo daquela escola. O trabalho do bom gestor aparece quando ele coordena uma análise eficaz da situação da escola e organiza o que é preciso fazer para que ela atinja os seus objetivos. Um bom gestor, ele tem o poder de olhar a escola, essa visão integradora sistêmica, perceber os problemas
e agir em cima desses problemas focado nos objetivos que ele tinha lá atrás. Permite pensar em mudanças de mobilizar os envolvidos, a gestão democrática e o trabalho pedagógico. Aqui, a partir de agora, a gente já vai focar o trabalho do próprio professor, a gestão desse próprio professor. Eu tinha que começar com a gestão escolar. A gente vai finalizar essa aula focando nisso. Então, a gestão democrática e o trabalho pedagógico, como a gestão democrática pode usar esse seu princípio democrático para trabalhar isso. O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais do estabelecimento de ensino para a realização do processo educativo escolar. Então, esse é o trabalho pedagógico. Todas as atividades, sejam teóricas ou práticas, que são desenvolvidas por esses profissionais, eles têm a ver com o processo educativo escolar. Esse é o meu trabalho pedagógico, tá bom? Então, não pense trabalho pedagógico como apenas o trabalho do professor. Trabalho pedagógico é o trabalho da escola inteira, voltado para o papel social da escola, que é ensinar. A organização democrática no âmbito escolar fundamenta-se no processo de participação e responsabilidade da comunidade escolar, na tomada de decisões coletivas para a elaboração, implementação e acompanhamento do projeto político-pedagógico. Então, uma escola democrática, uma gestão democrática, como é que ela cuida da formação dos seus profissionais, da formação dos seus servidores, voltadas para o trabalho pedagógico, em coletividade, trabalhar em conjunto, trabalhar decisões coletivas, para que através dessas decisões coletivas seja implementada a gestão democrática, que é exatamente isso. Então, cabe à escola colocar ao alcance de todos o patrimônio cultural da humanidade, uma escola democrática, inclusive, que se propõe a formar cidadãos lúcidos, críticos, honestos, competentes, cônscios de seus direitos e deveres, pessoas que são conscientes de seus direitos e deveres. A nossa geração está precisando muito disso. A geração que nós estamos formando está precisando muito entender quais são os seus deveres diante da sociedade, quais são os seus direitos. Falam muito em direito, nós exageramos essa ideia de falar em direito, e que nós não vimos o outro lado, porque o do outro começa quando termina o meu e passa a ser meu dever. Tem hora que o meu direito, para eu exercer o direito do outro, eu tenho que ter o meu dever, né? Então, isso tem que ser trabalhado na escola para formar o cidadão, para formar o cidadão integral. Essa é a formação integral, né? O cidadão voltado para o mercado de trabalho e o cidadão voltado para viver em comunidade. A equipe pedagógica é responsável pela coordenação, implantação e implementação no estabelecimento de ensino das diretrizes curriculares definidas no projeto político-pedagógico e no regimento escolar, em consonância com a política educacional e orientações emanadas da Secretaria de Estado da Educação. Então, nós temos leis, decretos e também portarias, secretarias e ministério e tudo mais, que todos eles, tudo isso que acontece do ponto de vista legal e direcional, ele vai para o objetivo principal da escola. E a equipe pedagógica quer filtrar isso e trazer aos professores isso em forma de objetivos para a instituição escolar. Uma escola democrática não é aquela em que todos fazem o que querem, mas sim aquela em que todos fazem o que é bom para todos, gerindo democraticamente uma sala de aula e criando condições de respeito mútuo de aprendizagem para todos os alunos, respeitando-lhes as diferenças e trabalhando-as em benefício deles mesmos. Então a gente encerra por aqui essa primeira aula. Então, refletindo com vocês sobre o que é uma escola democrática. Não é aquela em que todo mundo faz o que quer, a hora que quer. Escola democrática é que todo mundo trabalha em coletivo, respeitando as diferenças, principalmente, respeitando as diferenças
desde o papel de cada personagem da escola até o papel de cada aluno, até o papel individual desse aluno com relação à sua aprendizagem, o seu ritmo de aprendizagem. Isso tem que ser respeitado, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai focar nessa questão do gerenciamento do professor com relação à aprendizagem dos alunos, trabalhar também a questão da tecnologia e como isso deve ser planejado, tudo bem? Vocês vão receber uma avaliação sobre essa aula e sobre a próxima aula também, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.